temos a honra de celebrar nesta manhã a cerimônia de abertura do Fórum de Valorização Energética de Resíduos, realizado diretamente do Espaço de Eventos Brasil 21, na cidade de Brasília, capital do Distrito Federal e do Brasil. Este evento tem a promoção da ABREM, Associação Brasileira de Recuperação Energética de Resíduos. A organização e realização é do grupo FRG Mídias e Eventos. E o apoio tecnológico é da G7 Brasil Produções. O grupo FRG Mídias e Eventos é hoje a principal empresa de mídias e eventos do setor de energias renováveis do Brasil e da América Latina, com foco em energia solar fotovoltaica, GD com fontes renováveis, biomassa, carros e veículos elétricos, armazenamento de energia, segurança cibernética, resíduos, energia eólica, eficiência energética, saneamento básico, biogás e hidrogênio. Em seu portfólio incomparável, encontram-se aproximadamente 30 soluções, feiras, fóruns, em revistas, portais, congressos, entre outras plataformas, com grande destaque ao calendário que tem a incrível marca de 20 eventos anuais. 5 fóruns regionais de geração distribuída com fontes renováveis e energia solar fotovoltaica. Fórum Mundial de Geração Distribuída. Congresso e Feira de Geração Distribuída. Fórum e Feira sobre Mobilidade Urbana e Veículos Elétricos. Congresso e Feira de Biomassa para Energia. Fórum e Feira para o setor de armazenamento de energia. Fórum e Feira de Energia Eólica. Fórum e Feira sobre Biogás. Fórum e Feira de Hidrogênio. Fórum de Valorização Energética de Resíduos. Fórum sobre Segurança Cibernética. 6 revistas, 6 portais, além de 2 prêmios de incentivo ao setor de biomassa e energia solar fotovoltaica. Grupo FRG Mídias e Eventos. Faça parte desta história. Estas incríveis marcas, que totalizam mais de 30 soluções, credenciam o grupo FRG Mídias e Eventos como principal empresa em mídias e eventos do setor de energias renováveis em toda a América Latina. Seu portfólio para o setor de energias renováveis tem ajudado a escrever a brilhante e crescente história das energias renováveis no Brasil e no mundo. O 4º Fórum de Valorização Energética de Resíduos contará com renomados nomes do setor de resíduos, players e representantes do setor público, privado e da academia, que estão envolvidos diretamente no setor. Neste evento, discutiremos sobre os principais desafios e oportunidades que teremos nos próximos anos, além de geração de empregos e oportunidades de negócios. O evento reúne provedores de soluções, centros de pesquisas, fabricantes e empresas de tecnologias, profissionais e acadêmicos, que têm em comum a atuação direta ou indireta no setor, produção e comercialização de resíduos em todo o mundo. Gostaríamos de agradecer a todos os patrocinadores que fazem parte desta história. Patrocinador Diamante, Sanepar. Patrocinador Master, Envimate. Patrocinador Ouro, BW, Babcock e Wilcox. E Seugpar, soluções em energia. Itachi, Zosen Inova. Patrocinador Esmeralda.
Lindner Silbert. Patrocinador Prata, Máquina Solo. Patrocinador Platina, Grupo Lara. Patrocinador Bronze, Ember Lion Brasil. Patrocinador Tecnológico, BW, Babcock e Wilcox. Patrocinador Especial, Lindner Silbert. Ecoblending. Mídias, Energias e Biogás. Brasil Agora. Onjornal.com. Quemfornece.com. Feiras do Brasil. Promoção ABREM, Associação Brasileira de Recuperação Energética de Resíduos. Realização Grupo FRG Mídias e Eventos. Faça parte desta história. Para darmos início à solenidade de abertura, convidamos todos para, em posição de respeito, acompanharmos a execução do hino nacional. Queiram tomar assento. Gostaríamos de registrar e agradecer a presença do assessor Danilo Naves, neste ato, representando o deputado federal Augusto Púpio, do MDB, Amapá. Dando início à cerimônia de abertura, ouviremos nossas autoridades. A começar pelo diretor da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, ANA, senhor Felipe Melo Sampaio Cunha. Bom dia a todos. Queria registrar aqui, nesta manhã, a alegria e prazer de estar participando deste fórum, na figura do colega Yuri, presidente da ABREM, presidente executivo. Queria cumprimentar os demais participantes, as autoridades aqui presentes. Para nós da Agência Nacional de Água e Saneamento Básico, é muito gratificante o convite para nos juntarmos a tão importantes players do setor, do aproveitamento energético de resíduos sólidos nessa edição do fórum. Então, em particular, para mim, é uma grande alegria poder representar a Agência Nacional de Água e Saneamento Básico, a ANA, em mais uma oportunidade junto à ABREM. Estivemos juntos no ano passado, durante o Congresso Bianual de Waste to Energy, em Nova York. E, bom, falando um pouco da nossa
pauta da nossa agenda. O diagnóstico do setor de saneamento no Brasil apresenta um panorama muito distante ainda da universalização, né, preconizada pelo Marco Legal do Saneamento Básico, a Lei 14.026 de 2020. Então, temos ainda enormes desafios para os 4 componentes que compõem o saneamento básico. Necessitamos, como todos sabem, de um ambiente estável, né, com segurança jurídica e estabilidade regulatória para que possamos atrair os investimentos necessários à universalização. Então, desde que a ANA recebeu essa competência para editar normas de referência sobre o serviço de saneamento, a agência vem buscando se estruturar adequadamente para cumprir com mais essa atribuição. Evitamos esforços para o reforço da nossa equipe técnica, de maneira a fazer frente ao desafio que nos foi posto. Temos dedicado a fornecer capacitações assertivas para o nosso time, buscamos a formalização de acordos de cooperação técnica com outros países, para podermos possibilitar essa troca de experiência entre esses países, com as melhores práticas mundiais. E, em especial, abrimos um diálogo com mais de 90, né, entidades reguladoras infranacionais de saneamento existentes. Então, tudo isso continua acontecendo, afinal, o desafio que nos foi dado não é nada trivial. Nesse íntere também tivemos de nos organizar internamente e estrategicamente, para atender às expectativas dos nossos setores de articulação, além da sociedade civil. Instituímos e aprovamos no final do ano passado a nossa agenda regulatória 2022 a 2024, né, contendo ao todo 25 temas regulatórios, que nesses temas temos 43 metas, agrupadas em 9 eixos temáticos, entre eles a regulação de uso de recursos hídricos, regras para a operação dos reservatórios, monitoramento hidrológico, planejamento e informação de recursos hídricos, implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos, implantação e fiscalização e regulação de serviços e segurança de barragens e também de saneamento básico. Então, especificamente, né, sobre o eixo de saneamento básico, foram definidos 8 temas para a nossa atuação, resultando num quadro de 17 metas a serem atingidas até o ano de 2024. Trazendo nossa agenda regulatória ao tema vinculada a esse evento, a esse fórum, temos, por exemplo, dentro do tema qualidade da prestação de serviço, a meta de estabelecer as condições gerais de prestação dos serviços de manejo de resíduos sólidos urbanos. Então, na experiência vivida durante nossa participação no evento do ano passado, Yuri, podemos conhecer de perto o processo de geração de energia a partir de resíduos sólidos coletados e, com isso, como isso pôde impactar não só a economia e, principalmente, o meio ambiente. No tocante à edição das normas de referência, temos claro que um dos principais problemas do setor é a sustentabilidade dos resíduos sólidos, além da cobrança por sua destinação final. Tais constatações delinearam um dos objetivos da ANA ao elaborar normas de referência, que é definir um arcabouço regulatório que contemple toda a cadeia capaz de colaborar para a sustentabilidade adequada, para adequada prestação de serviço, incluindo-se o aproveitamento energético. Então, sem querer me delongar, é importante destacar que a legitimidade da ANA nesse processo passa por um longo histórico, né, desde a criação da agência, desde 2020, então vamos completar agora 23 anos, nesse longo histórico construído com o setor de recursos hídricos, né, de articulação, né, de capacitação de órgãos gestores, de referência e referência na gestão dos recursos hídricos federais. Então, além disso, o estabelecimento de normas de referência para o setor de saneamento está diretamente relacionado com a gestão de recursos hídricos. Consideramos que a água é uma só, ou seja, não faz distinção de uso ou dominalidade. Então, dessa maneira, a iminência de uma escassez hídrica pode prejudicar sobremaneira o saneamento básico, em especial. Em outras palavras, reforçando o entendimento da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico sobre suas atribuições legais, entende-se que a regulação integrada dos recursos hídricos e do saneamento básico trazem mais segurança e garantia de atendimento para a nossa sociedade. Então, para finalizar, quero dizer
de público aqui que a ANA também conta com as contribuições advindas do setor, né, de aproveitamento energético de resíduos sólidos, de forma a evoluir na nossa agenda regulatória e no cumprimento da mais recente competência legal. Então, obrigado a todos, obrigado a todas, né, e desejo um excelente evento a todos. Agradecemos o diretor da ANA, Felipe de Mello. Ouviremos agora o presidente da ABNT, Mário William Esper. Prazer enorme estar aqui representando a Associação Brasileira de Normas Técnicas nesse importante evento, e quero também, na pessoa do presidente Yuri, saudar a todos os presentes. Também gostaria de saudar o Dr. Felipe Mello e lembrar que nós, recentemente, no dia 16 do mês passado, a ABNT assinou um protocolo com a ANA, Agência Nacional de Águas, por ocasião do lançamento de uma norma importante, de um norma de plano de segurança das águas, e esse protocolo de intenções a ABNT tem como objetivo de a ABNT colaborar com a ANA na edição dos regulamentos, normas mais modernas, atualização das normas e de novas normas no tocante principalmente a resíduos. A ABNT hoje tem uma prioridade na sua normalização focada na questão de resíduos. Já a ABNT, como o senhor sabe, é o Fórum Único de Normalização no Brasil, é o único representante do Brasil nos fóruns internacionais de normalização. 3 fatores principais que têm acontecido no nosso país destacam a importância da normalização. O primeiro é a Lei de Liberdade Econômica, que na sua regulamentação, no tocante à normalização, ela diz que se o o Brasil não tiver normas para um determinado produto ou serviço, adota-se normas internacionais. E vai mais além e especifica quem são os fóruns internacionais. No nosso caso, especialmente resíduos, são as normas da ISO. A ISO reúne mais de 160 países, é o Fórum Internacional de Referência de Normalização. O segundo fator importante diz respeito à nova Lei 14.133, que é a Lei de Licitações Públicas, Compras Públicas, que deveria ter entrado em vigor agora ontem, segunda-feira, mas por um decreto, uma medida provisória, ela foi prorrogada até dia 30 de dezembro. Essa lei vai substituir a 8666 e ela em todo o seu corpo, por 16 oportunidades, citam as normas ABNT. E diz que, no seu artigo 42, que prova de qualidade e margem de preferência é aquilo que o Estado pode pagar até 10% a mais no valor licitado, desde que o produto ou serviço atenda às normas da ABNT. Então, esse é o segundo fator mais importante. O terceiro é o modelo regulatório que o Brasil está adotando com relação à normalização e à regulamentação, onde, quando for fazer um regulamento ou uma norma de um produto ou serviço, primeiro faz a avaliação de risco. Se a avaliação de risco for alta, cabe um regulamento, mas se a avaliação de risco for baixa ou média, cabe a norma ABNT. E é nesse sentido que estamos trabalhando com um projeto pioneiro no Brasil, com a ANA, né, de prospectar essas novas normas ou regulamentos que impactam diretamente as atividades que o Dr. Felipe aqui mencionou, né, que abrange o espectro da Agência Nacional de Águas. E essa questão resíduo, como eu disse, é prioritário. A ABNT já publicou o ano passado 2 normas relativas ao aproveitamento energético de resíduos, tanto para resíduos sólidos urbanos e também para resíduos perigosos.
No próximo início de maio, será lançado aqui em Brasília também a norma de gestão de resíduos. Essa é uma norma muito importante, que é a primeira parte, que define diretrizes, requisitos para a gestão de resíduos. E estamos também num grupo, numa comissão de estudos, trabalhando para a elaboração de uma norma de ecoparques, né, o site de onde serão tratados todos os resíduos. E, finalmente, quero lembrar que em agosto a BNT deve publicar a revisão da 10.004, que é a classificação de resíduos. É uma norma importantíssima, né, para o nosso setor. Ela é de 2004, então está bem desatualizada e deverá ser atualizada agora no próximo mês de junho ou julho, já será publicada. E ela vai trazer uma novidade, que é um catálogo de resíduos conhecidos. São mais de 300 mil resíduos conhecidos já no Brasil, que terão divulgado as suas características químicas, físicas, mineralógicas. Então é um trabalho que a BNT está fazendo para a questão da gestão de resíduos. Então eu quero finalmente aqui agradecer mais uma vez o Yuri, a Brem, por essa oportunidade de poder dizer as atividades aqui que a BNT tem realizado para tratamento de resíduos. Muito obrigado. Nós agradecemos o presidente da ABNT, Mário William. Convidamos agora a fazer uso da palavra o secretário-geral do Instituto Brasília Ambiental, senhor Túlio Cunha Moraes, neste ato, representando o presidente do IBRAM, Rony Neymer. Queria inicialmente agradecer aqui a oportunidade ao presidente Yuri pelo convite, dizer que para a gente é uma satisfação, venho hoje em nome do presidente Rony Neymer aqui trazer poucas palavras, né, só para realmente dizer da nossa gratidão e da do nosso envolvimento em realmente abrilhantar o evento e contribuir com aquilo que for possível. O fomento da recuperação energética de resíduos, né, ainda mais na cidade de Brasília, que já abrigou o maior lixão, né, a céu aberto da América Latina, é realmente um grande desafio para todos nós. E o Estado ele tem que aparecer como o maior incentivador, né, dessa política pública. Daí eu acho a importância desse evento, a importância desse fórum e da participação do Estado como ouvinte, né, para que a gente leve isso para a formulação e para a execução das políticas ambientais aqui do Distrito Federal. Hoje nós temos, né, dentro do Instituto Brasília Ambiental, a competência de executar as políticas ambientais do Distrito Federal, notadamente o licenciamento ambiental, e na participação da formulação junto com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente. Então, daí eu acho a importância do governo estar aqui também representado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, e dizer que o que se discutirá aqui hoje, né, tem tudo a ver, inclusive, com a política ambiental que esse governo resolveu levar adiante, né, tanto no relatório, tanto no plano de governo quanto no relatório de transição. A gente coloca o plano de enfrentamento às mudanças climáticas, o plano carbono neutro, como a primeira medida a ser executada. E isso tem tudo a ver com a recuperação energética desse tipo de resíduo, né? Então, para quem não conhece, o Distrito Federal tem o plano carbono neutro, que é o decreto 43.413 de 2022, no qual a gente firma o compromisso de reduzir em até 20% até 2025, né, a percentual de gases do efeito estufa, e de 37,4% até 2030. Então, se a gente não começar realmente a pensar em soluções hoje, se a gente não começar a discutir isso com a sociedade civil organizada e realmente com os empresários hoje, a gente entende que a gente vai ter muita dificuldade para realmente atingir essas metas conforme está colocado no decreto. Então, né, mais uma vez ressaltar a importância do evento, a alegria de estar aqui participando desse momento e colocar não só o Instituto Brasília Ambiental, como o governo do Distrito Federal à disposição e desejar um bom evento a todos. Muito obrigado. Agradecemos o secretário-geral do IBRAM. Ouviremos agora o diretor da CETESB, Domênico Tremaroli. Bom dia a todos.
É com satisfação que nós estamos aqui acolhendo o convite do Yuri, da ABREM, para conversarmos um pouco sobre a questão de valorização energética de resíduos, né? A CETESB tem 54 anos de existência, operando na área do saneamento ambiental no estado de São Paulo. E a questão dos resíduos, ela passou num passado muito próximo, né, a ser enfrentado como uma questão de saúde pública, pela forma muito precária com que ele vinha sendo tratado lá no nosso estado, no estado de São Paulo. E nós alcançamos uma performance muito boa nessa parte da questão da saúde pública, com uma destinação em aterros em valas, aterros em camadas, aterros projetados com remoção de gás. E com o passar do tempo, isso também já ficou superado, com um olhar mais atento e dentro das políticas que foram estabelecidas, já no próprio Estado de São Paulo, em 2006, quando foi estabelecida a política estadual, do Plano Estadual de Resíduos Sólidos, a questão de valorização dos resíduos passou a ser o ponto principal, né? Não que ele vá superar, evidentemente, o valor das ações de saúde pública, da destinação adequada do resíduo. Não é essa a competição. Mas ele passa do patamar, na medida que você faz todo o ajuste das destinações para fins do saneamento adequado, ele passa a ter agora um novo patamar, que é da valorização dos resíduos. O resíduo não deve ser mais tratado como um lixo, como algo que não tem valor, que deve ser jogado fora. Então, nosso marco, que vem aí de 2006, ele estabeleceu já essa necessidade de nós entendermos o resíduo como algo a ser valorizado e explorado de uma forma mais nacional. A CETESB, dentro desse contexto, buscou o conhecimento na Alemanha, com parceria com a instituição de gestão ambiental, Agência Ambiental Alemã, e a partir daí ela foi buscar um respaldo técnico para nortear o licenciamento das unidades para recuperação de energia, né? Então nós começamos essa jornada voltada para a valorização energética já em 2009, quando, através de resolução da Secretaria, nós instituímos os critérios para o licenciamento e operação das unidades de recuperação de energia. Bem, nesse contexto tecnológico, nós, evidentemente, licenciamos várias unidades de recuperação energética e a gente tem segurança nesse caminho do viés ambiental, né? Existem outras unidades que já na linha também de pirólise e de gasificadores, que nós licenciamos, estão em licenciamento, algumas, e que a gente opera o licenciamento com segurança. Então, o patamar da segurança, da viabilidade ambiental, ela está superada. Existem outros desafios, né? E nessa condição, nos últimos 3 anos, foi revisto o Plano Estadual de Resíduos, em São Paulo. Foram criadas as normativas aqui para a produção dos combustíveis derivados de resíduos, combustível derivado de resíduo perigoso também. Essa normatização foi preparada para dar suporte aos setores que empreendem nesse segmento de valorização energética de resíduos.
Fica, na verdade, como eu disse, que a questão ambiental nós temos hoje equacionada, e as questões de suporte para as atividades vão sendo equacionadas à medida que as demandas surgem, as necessidades surgem, fica, na verdade, faltando a ousadia dos planos, né? Dos planos municipais e dos planos estaduais. Porque nós já temos, vamos dizer assim, todo um desenho de tecnologias com possibilidades de aplicação. Não existe uma alternativa única para dar solução a todos os lugares e a todas as situações. Mas nós já temos um cardápio de soluções ambientais para as diversas características regionais, né? Nós já temos operando em São Paulo a parte dos resíduos da fração úmida, orgânica, juntando com resíduos do setor sucroalcooleiro e já na fase de digestão com aproveitamento dos gases, gerando biometano, combustível para movimentação de frota, combustível, o gás numa qualidade suficiente e necessária para injeção na rede de distribuição de gás natural, e aí a sobra ainda, inclusive, para gerar energia elétrica. E depois de tudo isso, o final ainda vai para o uso agrícola. Então, é um aproveitamento, a gente tem cadeias já de aproveitamento energético e todos os valores que possam ser atribuídos à fração orgânica sendo exercidos já no estado de São Paulo, em algumas unidades. E nós precisamos, então, no nosso entendimento, uma ousadia maior nos planos municipais e estaduais, no sentido de cada vez mais diminuirmos a quantidade de resíduos dispostos em aterros sanitários, porque não é essa a solução que tem se desenhada para o Brasil, não é essa a vontade, vamos dizer assim, do meio que atua no setor ambiental. Paralelamente a isso, nós temos que fortalecer todas essas outras possibilidades, o cardápio de possibilidades, seja para uso agrícola, seja para aproveitamento energético, né? E com isso alcançarmos os objetivos do novo conceito que é trazido pela Política Nacional de Resíduos Sólidos e que tem que ser migrada para a ponta, né? O que eu digo que no Estado de São Paulo, nós, no último plano, nós deixamos em aberta essa possibilidade, como é uma aprovação recente, nós estamos com nova administração também no Estado, e a gente vem conversando, estava conversando agora há pouco com o Yuri, conversei com o Bolognese, e eles estiveram com a gente lá e foram provocados para apresentar propostas desafiadoras, né? E nós estamos aguardando, mas o caminho é esse. Nós temos no nosso plano estadual uma porta aberta para assumirmos um desafio que coloque em movimentação toda essa cadeia, desde a limpeza pública até no tratamento e destinação final de resíduos, para um patamar que seja, vamos assim dizer, de vanguarda, né? Então, esse é o nosso pensamento no Estado de São Paulo, assim que nós estamos agindo, e esperamos que, dessa forma, também a gente possa contribuir com o avanço das técnicas, seja para o contorno das questões ambientais das áreas de resíduos, e seja para também validação de tecnologias para aplicação no setor. Agradeço. Vou acompanhar aqui os 2 dias do evento. A CETESB se sente muito honrada com esse convite e não poderia deixar de estar prestigiando. Muito obrigado e bom evento a todos. Agradecemos o diretor da CETESB, Domênico Tremaroli.
Neste momento, fará uso da palavra o presidente executivo da ABREM e vice-presidente do Global WTRT, Yuri Schmidt, que na sequência também nos brindará com a palestra de abertura. Bom dia a todos, satisfação enorme a presença de um público tão qualificado aqui. Muitos vieram de fora, até de outros países, para estar aqui acompanhando e participando e contribuindo para os debates que vão se seguir desse evento. É uma honra enorme poder presidir essa associação, do qual também sou fundador, há mais de 4 anos, e que tem promovido debates importantes, né? E já na 4ª edição, sobre a valorização energética de resíduos. A ABREM é uma associação que representa essa cadeia de valor da recuperação energética de resíduos, de várias tecnologias que trazem sustentabilidade, redução de gases de efeito de estufa e proteção do meio ambiente. A nossa associação ela tem sede aqui em Brasília e também temos muitos conselheiros que ficam em São Paulo. Então a associação ela tem uma abrangência nacional com operações em vários estados dos seus associados, principalmente da blendagem de combustível derivado de resíduos CDR e também projetos que utilizam a incineração com recuperação de energia de resíduos. Também fabricação de máquinas e equipamentos, consultorias, engenharia, consultoria na área de leilões, projetos, estruturação de concessões, engenharia executiva, licenciamento ambiental, parte jurídico-regulatória, fabricação de máquinas e equipamentos e operação desses empreendimentos. Então, todo o ecossistema de empresas que participam desse cenário da recuperação energética hoje se faz presente na ABREM. Eu levanto aqui 2 grandes desafios que nós temos, apenas 2. O primeiro deles é cumprimento do novo marco do saneamento, como eu tenho dito e repito, né, todos os meus pronunciamentos. Desde 2020, né, em julho de 2020, aprovado esse marco, todos os municípios do Brasil são obrigados a estruturar concessões. Uma leitura literal da lei diz o seguinte, que é proibido contratos de programa, convênio, precário ou qualquer outra forma. Só pode concessão. E se a gente ler a lei de probidade administrativa, está claro, celebrar contrato, a administração pública celebrar contrato em desconformidade com a lei é crime de improbidade. Então os prefeitos precisam saber disso. Se eles não estruturarem essas concessões, eles vão responder por crime de improbidade administrativa. E pior, se eles não acabarem com os lixões até o ano que vem, ano que vem é para os municípios menores, né? Os maiores já esgotou o prazo. Vão responder por crime ambiental, porque não pode mais depositar resíduo urbano, lixo em áreas inadequadas, como lixões e aterros controlados, né? Então, esse é o grande desafio, estruturar essas concessões. Não somente para a recuperação energética, mas para aterros sanitários também, porque 40% do nosso lixo vai para lixão e aterro controlado. Mas isso também não é desculpa para dizer, não, Yuri, mas a gente tem 40% de lixão. Essa recuperação energética aí fica para outro dia. Vamos discutir aqui o problema que é só o lixão. Pois bem, pessoal, há 30 anos esse discurso acontece. E há 30 anos atrás, na Europa, Estados Unidos, se decidiu que aterro sanitário já não era mais uma solução adequada para as regiões metropolitanas. E lá construísse uma política para recuperação energética, para reduzir os aterros e acabar com os lixões. Eles fizeram as 2 coisas. Nós paramos somente nos aterros e nem conseguimos chegar nessa meta, né? 30 anos se passaram e a quantidade de lixões é a mesma. Aliás, aumentou, né? Percentualmente pode ter diminuído para 39% esse ano, ano passado, mas sabemos que em quantidade aumentou. E qual é o grande problema dos lixões? É apenas um, falta de estruturação de concessão. Se a gente estrutura concessões através de regionalização, porque a grande maioria desses lixões são municípios pequenos, eles se juntam em consórcios municipais. Mas os consórcios dizem às pessoas, não funcionou, tem tido muito problema, eles ficam discutindo onde é que vai ficar o aterro, se é no meu consórcio, se é no município X, Y, Z, e acaba que ninguém faz nada. Então o novo marco de saneamento trouxe uma nova possibilidade, que pode ser utilizada, são os blocos regionais, ou seja, dita-se um decreto onde o próprio Estado se torna protagonismo no mapeamento e na estruturação dessas concessões, e cria-se um bloco regional.
E aí você faz uma concessão, e aí cabe com a discussão do consórcio. É uma grande oportunidade que os estados hoje têm para resolver esse problema. E aí nós temos a possibilidade, e aliás o dever, de cumprir a lei, né? A nossa legislação, a nossa política nacional de resíduos sólidos diz que apenas rejeito deve ir para aterro. Rejeito é o resíduo sólido que passou, né, onde se esgotaram todas as possibilidades de tecnologias disponíveis e economicamente viáveis, ou seja, é o binômio técnico e econômico-financeiro. Se eu tenho um estudo de viabilidade técnico e econômico-financeiro que comprova que aquele município tem capacidade de não enterrar, ele não pode enterrar. É ilegal, é contra a lei. Aí tem gente que fala às vezes, não, Yuri, mas é só o rejeito que vai para a incineração. Não, não é o que diz a lei. A lei fala que é o resíduo. É o resíduo que depois que passou pela reciclagem, pessoal, tá certo? Porque o artigo 9º fala que a reciclagem, a redução, a reutilização vem primeiro. Então a gente não está discutindo isso. Reciclagem é primeiro. Só que a reciclagem ela tem 3 condições: logística, econômica e técnica. Se essas 3 condições não estão presentes concomitantemente, não tem como reciclar. Se eu estou com resíduo lá no Acre, como é que eu vou trazer para São Paulo? Tem logística para isso? Não tem, lá não vou reciclar. Vou reciclar o que for possível aproveitar ali mesmo naquela cidade, ou ali perto. Então tem que ter a viabilidade. Se eu tenho viabilidade para reciclar, eu reciclo aquele resíduo. Aliás, pessoal, a reciclagem ela é bastante feita no Brasil. Os catadores fazem um bom trabalho. Poderia ser muito melhor se nós tivéssemos mais equipamentos, mais tecnologia. Mas a reciclagem é feita. E, aliás, nos grandes centros urbanos, onde tem viabilidade para incineração, tem já usinas de transbordo e muitas cooperativas atuando. Não existe esse mito que a gente vai queimar o reciclável. Isso é um mito que se criou, isso não existe. Pelo contrário, os países que mais reciclam são os que mais fazem a incineração. Então não há conflito entre essas duas práticas. Pelo contrário, uma ajuda a melhorar a outra, né? Uma organização do setor, a estruturação dessa gestão integrada e sustentável de resíduos que a gente defende na ABREM. Então, se só o rejeito pode ir para o aterro, a ABREM fez um estudo, eu vou mostrar para vocês, as 28 regiões metropolitanas com mais de 1 milhão de habitantes têm essa viabilidade de fazer a recuperação energética. Então, por que não estão fazendo? Então, nós precisamos exigir dos órgãos de controle, Ministério Público, Tribunal de Contas, para que faça cumprir a lei, porque a lei existe e ela precisa ser cumprida. O nosso projeto de lei, inclusive, traz uma obrigação para os municípios comprovar essa inviabilidade, já que eles querem enterrar, então eles comprovem que é inviável. Então eles vão ter que fazer o contrário, né? Vão inverter a lógica. Ou então comprove que é possível e faça, estruture concessões. E nós temos aí várias entidades trabalhando nisso. O Ministério das Cidades coordena na Secretaria Nacional de Saneamento, junto com a Casa Civil hoje, o FEP, né, com a Caixa Econômica Federal, dando as diretrizes para que a Caixa estruture concessões. Eles vão estar presentes aqui conosco. Nós estamos muito felizes que a Caixa agora está passando por quase 80 projetos de concessão e estruturações. Espero que muitos projetos de recuperação energética sejam estruturados nos próximos anos e que a gente cumpra o Planares, né, que prevê 60 megas por ano de potência instalada dessas usinas, 994 megas até 2040. E para concluir, segundo desafio, precisamos de instrumentos de contratação dessa energia elétrica. E não só isso, estudos para aproveitamento do vapor. Até 30% da energia de uma usina é vapor, que poderia ser aproveitado. Então, eu visitei uma usina na Suíça, ela ficava do lado de uma usina de papel e celulose. Então você aproveitava o vapor para a papeleira e gerava energia elétrica para a rede. E aí você tem uma maior viabilidade do projeto. Então o Brasil, os Estados Unidos tem muitas dessas usinas também, a gente pode aproveitar esse vapor e também até para fazer o cooling, resfriamento de edificações e processos industriais. Mas a grande fonte de receita é a venda da energia elétrica e o recebimento da taxa de tratamento, o gate fee ou a tarifa municipal, que pode ser cobrado hoje na conta de água e na conta de luz. E os projetos precisam então de leilões de contratação de energia elétrica ou contratação direta pelas distribuidoras ou até o regime de autoprodução. Na autoprodução, a gente consegue reduzir em 48% o custo da energia. Então, teria que ser uma concessão onde o concessionário que consome energia também faz parte da usina. Exemplo, você faz uma parceria público-privada onde o município ou o Distrito Federal participa dessa concessão, dessa parceria público-privada através de um contrato de concessão, e ele utiliza essa energia elétrica nas suas próprias edificações.
Hoje o Distrito Federal paga R$ 1.200 aí, aproximadamente o megawatt-hora, né? E poderia estar pagando aí 370 numa usina Waste to Energy. Então, por que não está pagando? Isso é uma pergunta que a gente precisa fazer. A gente pode fornecer energia para iluminação pública. A iluminação pública no Brasil vai de 250 a 350 até R$ 450 o megawatt-hora. É possível também. Se for 450, a gente consegue entregar mais barato. Também para ônibus elétrico, metrô, trem, caminhão de lixo elétrico. Pode ser uma concessão. Você tem uma concessão ou duas concessões vinculadas a uma outra concessão. Como, Yuri? Você faz uma licitação, né, onde o vencedor dessa licitação vai assinar, por exemplo, 3 contratos. Um contrato transporte do lixo, caminhão elétrico, algumas linhas de ônibus elétricos, ou um trem, um metrô e a usina. E a mesma empresa tem 3 contratos que são vinculados entre si. A usina é obrigada por 30 anos a fornecer energia elétrica para os veículos. E os veículos são obrigados a comprar essa energia elétrica por 30 anos. E eu tenho tarifa nos 3 contratos. Uma tarifa municipal aqui e uma tarifa da energia, do transporte e da coleta do lixo. São 3 tarifas. E essas 3 tarifas financiam o projeto. Então isso é possível? É possível. Nós podemos estruturar concessões de autoprodução financiáveis, o que não é possível hoje no setor elétrico. Se a Claro fizer um parque eólico no Nordeste, ela não tem contrato de longo prazo, ela não tem como garantir que vai usar essa energia elétrica nas suas unidades por 20, 30 anos. Mas nós temos, porque a gente vai gerar lixo, vai transportar pessoas. Então, fica a missão, né? Nós temos esses 2 grandes desafios. Venda da energia elétrica e estruturar concessões para viabilizar os projetos de recuperação energética no Brasil. E precisamos de todos vocês, dos agentes reguladores, das secretarias, dos ministérios, do Parlamento, do Congresso Nacional, para que a gente possa ter o engajamento nas políticas públicas necessárias para o desenvolvimento dessa fonte no Brasil. Muito obrigado. Convidamos agora a fazer uso da palavra, representando a Messminchen Brasil e IFAT Brasil, senhor Renan Utri Andregueto. Bom dia, pessoal. Tudo certo? Bom, primeiro eu queria agradecer o convite e a oportunidade de poder estar participando aqui desse evento incrível que a Brem proporciona sempre. O trabalho do dia a dia da Brem, ele é essencial para esse tema e eu não queria estragar a surpresa, né? Ao longo dos dias durante o evento vocês vão ter vários especialistas sobre a área e que comentarão muitos dados interessantes, mas alguns fatos interessantes que a gente pode saber sobre esse tema de recuperação energética de resíduos é que desde 2019, quando começamos a monitorar esses dados e começamos a ter estudos mais dedicados e detalhados sobre esse tema, a gente identificou alguns comparativos que são super interessantes. Alguns dos comparativos que vocês podem ter ideia, por exemplo, é que a quantidade de emissões atmosféricas nocivas que esses lixões e aterros não controlados e a queima irregular de resíduos gera é equivalente ao que o vulcão Etna emite todo ano. O vulcão Etna, que é o vulcão mais alto do mundo e considerado um dos mais ativos. Então, comparativamente, essas reduções de emissões e o tratamento correto disso tudo pode gerar economia aí de cerca de 3 milhões de carros movidos a combustível fóssil operando o ano todo. E durante esses últimos 2 anos, a gente vem trabalhando direto com a Brem, lado a lado. A Brem vem nos assessorando e vem nos auxiliando como referência nesse tema importantíssimo que é a recuperação energética de resíduos. E a Messminchen do Brasil, representando a Mess da Alemanha, ela vem tentando somar forças o máximo possível para conseguir alavancar, incentivar esse mercado. E hoje a gente pode dar uma excelente notícia que conseguimos essa tão sonhada autorização e iremos trazer o maior evento de tecnologias ambientais do mundo para o Brasil, que é a IFAT. E as edições da IFAT Brasil que irão acontecer agora, junto com a Brem, tem como um dos maiores compromissos a questão da recuperação energética. São 4 pilares essenciais de completos do saneamento: os resíduos, água e esgoto, o gerenciamento dos resíduos em geral, todas as soluções, e o setor de infraestrutura e construção para saneamento.
mas em específico o que toca essa parceria que a gente tem com a Brem é fazer esse uso dessa grande plataforma e dessa atividade que tem todos os dias para a gente cada vez mais aumentar a capilaridade nacional brasileira e da América Latina, com essa tradição da IFAD, que sempre foi um guia mundial de exibição para tecnologias de recuperação energética, e poder trazer as melhores práticas para o Brasil e incentivar cada vez mais o mercado para que a gente desenvolva e alcance aí os tão sonhado sonho de transformar o Brasil do futuro no Brasil do presente. Queria agradecer a todo mundo de novo pelo convite, por poder estar participando dessa cerimônia, e vou estar aí nos coffee breaks, quem quiser conversar, quem quiser tirar uma dúvida. E é isso aí, obrigado pelas autoridades que estão aí e tenham um ótimo evento, pessoal. Nós que agradecemos o Sr. Renan Utri e convidamos agora o presidente do Conselho da ABREM, Antônio Bolognesi. Bom dia a todos aí. Agradeço a presença de vocês aqui nesse importante evento. Agradeço a presença de todas as autoridades aqui presentes. E eu tenho certeza que nós teremos aqui nesses 2 dias aqui um volume enorme de informações cujo objetivo é trazer para o Brasil tecnologias novas e oportunidades novas de tratamento de resíduos. Eu, particularmente, estou há quase 20 anos já nesse caminho. Participei lá desde o início, em que o pessoal da CETESB, lá em São Paulo, junto com o governo do estado e o governo alemão, fizeram uma parceria para transferência de tecnologias, e nós estamos desde essa época aí já trabalhando para trazer ao Brasil uma oportunidade nova para a substituição dos aterros sanitários, principalmente nas regiões metropolitanas. Tem muita gente que acha que nós trabalhamos contra os aterros sanitários, de forma alguma, e nem muito menos contra os catadores, e como o Yuri bem mencionou aqui, né? A nossa proposta é trazer uma solução evoluída, como temos aí 2.500 plantas no mundo, alguma coisa similar. Não queremos reinventar a roda, não queremos trazer tecnologia experimental ou uma aventura tecnológica para o país, nada disso. Nós queremos realmente trazer algo que representa uma tecnologia consolidada, segura, e que resolve os problemas do resíduo sólido de forma definitiva, né? Então existem países do mundo já, como a Alemanha, a Suíça, a Escandinávia e vários países, que não permitem mais o aterramento de resíduos que não tenham sido tratados por alguma tecnologia, seja ela para a incineração ou seja ela para algum tipo de rota biológica, né? Então, o que nós queremos fazer é isso. Nós não estamos defendendo nada além de tecnologias consolidadas no mundo, testadas, aprovadas, comprovadas e que trabalham de forma ambientalmente segura, né? E que resolvem definitivamente essa questão das mudanças climáticas, gases de efeito estufa e tudo mais. Ou seja, a tecnologia que nós defendemos, o Waste to Energy, ela é uma das únicas que conseguem realmente resolver o problema da emissão de gases de efeito estufa. Ela consegue atingir as metas propostas pelo país nas reuniões da COP 26, 27 e as anteriores também, e nós conseguimos com isso melhorar as condições também ambientais, de saúde e também de conforto, porque por mais bem construído que possa ser um aterro sanitário, sempre tem um incômodo na vizinhança. O que não acontece com as plantas de Waste to Energy, que são plantas que não produzem ruído, não produzem cheiro, não produzem nenhum tipo de incômodo para a sociedade, motivo pelo qual
elas ficam dentro das grandes cidades do mundo, né? Só Paris, por exemplo, que é uma cidade símbolo do turismo internacional, tem 3 plantas dentro da cidade. E algumas delas você nem vê. Não sai fumaça, não sai nada. É uma coisa que não incomoda a sociedade. Muito pelo contrário, ela representa uma solução. Hoje nós estamos enterrando uma fonte energética valiosíssima, que são os resíduos que não foram reciclados, e isso representa, no mínimo, uma perda muito grande de uma riqueza da sociedade. Essa geração de energia que vai estar funcionando no centro da carga das cidades, ela está sendo jogada fora hoje, ela está sendo aterrada, e pior, né, nós pagamos para aterrar. Então, é uma coisa realmente que parece meio insana. Acho que as sociedades mais evoluídas do mundo já perceberam isso, que não faz nenhum sentido você aterrar a energia, né? Você fala, bom, custa mais caro essa energia? Custa. Ela custa mais caro porque os equipamentos são sofisticados. Não é à toa que você dá segurança ambiental, né? Dá segurança de saúde, de conforto para a sociedade. Ela custa mais caro, são sistemas bastante sofisticados, né? Mas elas trazem uma série inúmera de vantagens que representam para o Brasil uma mudança estratégica muito importante, tá? As soluções que nós adotamos atualmente, elas não são sustentáveis, tá? Por mais que você possa fazer um projeto de engenharia bem elaborado, não são soluções que você resolve o problema, tá? Você deixa lá debaixo da terra um presente desagradável para as gerações futuras, né? Então a proposta nossa realmente é fazer o que se faz hoje nos países desenvolvidos, que é resolver definitivamente esse problema e não deixar nenhum problema para as gerações futuras. É resolver definitivamente a questão dos resíduos sólidos no país, tá? Principalmente nas regiões metropolitanas. Então é isso que a gente está trazendo aqui nesses 2 dias. Eu espero que vocês gostem, que isso que nós estamos fazendo aqui não é nada mais do que uma colaboração para uma mudança de patamar em termos de saneamento da sociedade brasileira. Obrigado e sejam bem-vindos. Agradecemos as palavras do presidente do Conselho da ABREM, Antônio Bolognese. Convidamos agora a fazer uso da palavra o diretor de Meio Ambiente e Sustentabilidade da Federação das Indústrias do DF, FIBRA, senhor José Antônio Bueno Magalhães Júnior. É com grande satisfação que participo desse importante fórum sobre valorização energética de resíduos. Estamos reunidos aqui para discutir um tema crucial para o futuro do nosso planeta: a gestão adequada dos resíduos sólidos e utilização da energia proveniente desses materiais. A questão da gestão dos resíduos sólidos é um dos principais desafios ambientais que enfrentamos atualmente. A quantidade de resíduos gerados em todo o mundo é imensa, e sua disposição final em aterros sanitários, além de ocupar grandes áreas e causar impactos ambientais significativos, é um desperdício de recursos valiosos. A recuperação energética de resíduos é uma alternativa promissora para enfrentar esse desafio. Ao invés de simplesmente descartar os resíduos e aterros sanitários, podemos utilizá-los como fonte de energia. Essa abordagem tem o potencial de reduzir significativamente as emissões de gases de efeito estufa e diminuir a dependência de fontes de energias não renováveis. Esse fórum reúne especialistas, acadêmicos, empresários e representantes do poder público para discutir as melhores práticas e soluções para a recuperação energética do resíduo. Esperamos que as discussões e as ideias apresentadas aqui possam contribuir para o avanço desse importante tema. Aproveito a oportunidade para agradecer, no nome do presidente da FIBRA, Jamal Jorge Bittar, o convite da ABREM para participar desse evento. E também agradeço aos patrocinadores, apoiadores e organizadores desse evento, que se empenharam para tornar possível esse fórum.
Também gostaria de agradecer a todos os presentes, cuja participação é fundamental para todo esse evento. Obrigado, bom dia a todos e bom trabalho. Agradecemos a presença e a participação de todas as autoridades nesta cerimônia de abertura. E agora chegou o grande momento, as palestras e apresentações do nosso fórum. Desejo que todos tirem pleno proveito.